Fala pessoal, aqui é o professor Ricardo, hoje trazendo uma continuidade do nosso curso de Java, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre estruturas de repetição, né? Dando seguimento então ao nosso conteúdo de estruturas de repetição. Hoje nós vamos falar do while e do while, tá? Que são outras duas formas de fazermos repetição utilizando o Java. Então vou passar aqui para o ambiente de programação. Então olha só, que quando nós temos essas duas estruturas de repetição, elas funcionam um pouquinho diferente do for, tá? O for nós utilizamos principalmente quando nós temos um número conhecido já de repetições, né? Então, por exemplo, como nós vimos no vídeo anterior, eu tenho lá de 1 até um determinado número, e eu faço um incremento a cada repetição, né? Então, tem essa característica já de ter um número pré-determinado de execuções, né? Uma outra possibilidade, como nós vimos também, é a utilização do for sobre coleções, né? No Java. Então, ele vai repetir para todos os itens de uma determinada coleção. No entanto, nós temos nas linguagens de programação estruturas de repetição, as quais obedecem, né, uma determinada condição. Tá? Então, enquanto existir uma condição, repete-se algo. Essas duas estruturas que existem no Java e em algumas outras linguagens de programação são o do while e o while. Tá? Qual é a principal diferença? Vou explicar aqui na prática para vocês. Tá? Então, quando nós temos o while, deixa eu colocar aqui um comentário, como é que nós vamos utilizar então o while? Ou melhor, quando utilizamos o while? Né? O while é uma estrutura de repetição que avalia antes de executar, tá? Então, antes de fazer uma repetição, ele faz a avaliação se aquela condição ela é verdadeira ou não. Já o do while, como o próprio nome fala, né, do while, ele é uma estrutura de repetição também, né? Então é uma estrutura de repetição que executa antes de avaliar. Essa é a principal diferença entre essas duas estruturas de repetição, tá? Então, quando nós temos o while, ele vai antes do nosso bloco, né? Tem uma inscrição, eu já vou mostrar a sintaxe para vocês, e ele faz a verificação antes de executar aquele bloco de código. No do while é o oposto. Ele executa primeiro o código que está dentro do bloco para depois avaliar se ele repete ou não, certo? Então vamos fazer aqui um programa de exemplo, né? Um programa no qual, por exemplo, um professor vai lançar as diferentes notas de um aluno, né? De vários alunos. Então, nesse caso, nós não saberíamos exatamente quantas execuções nós teremos desse programa, né? Desse laço de repetição, o que é diferente do caso do for, né? Que no for nós sabemos previamente quantas execuções nós teremos, né? Então, como é que eu poderia proceder nesse caso? Primeira coisa, eu vou criar o meu scanner, né? Um scanner na entrada, recebe new scanner system.in, certo? Aqui ele está pedindo para importar a classe, né? Vamos importar aqui do Java Util, tá ali. Eu vou precisar também de uma variável string, então string, o nome do nosso aluno, né? Recebe new string. Tá? Vou precisar de uma variável double, então a nota, né, do nosso aluno, vamos colocar aqui como 0, e também a média, né? Então, média também é 0. Então, nesse caso aqui, o que nós vamos precisar fazer? A primeira coisa vai ser perguntarmos para o nosso usuário, né, qual o nome do aluno. Nesse caso, como vai ser um bloco de repetição, né, então nós já podemos colocar aqui o nosso while. Então, vou colocar aqui o while, enquanto nome. Aqui vem um pequeno detalhe, tá? Vamos inicializar aqui a nossa variável string, né? Então, a nossa string nome aqui, vamos colocar aqui aluno. E aqui dentro do while, ele vai executar um determinado bloco de código, né? Ou seja, esse bloco aqui,
um número ilimitado de vezes, na verdade não ilimitado, né? Um número limitado de vezes, mas que nós não temos a quantidade exata, nós não sabemos, né? Então ele vai repetir isso enquanto essa condição que nós colocarmos dentro dos parênteses for verdadeira, certo? Então o que eu vou colocar aqui dentro desses meus parênteses? Eu vou dizer o seguinte, eu quero que o nome, e aí vem uma pequena diferença, né? Que quando nós temos tipos que não são primitivos, no caso de uma string ele não é um tipo primitivo, né? Então nós não podemos utilizar, por exemplo, o igual igual ou o diferente, né? Nesse caso nós usaríamos o diferente. Nós não podemos utilizá-lo, nós temos que utilizar um método. Nesse caso nós vamos utilizar o método equals ignore case, né? Ou seja, eu estou verificando se o que está na variável nome, se ele é diferente de um determinado, na verdade, se ele é igual a uma determinada string, né? Nesse caso, eu quero verificar se ele é igual a string n, né? Então, se for n, ele vai me retornar verdadeiro. Então, o que eu preciso colocar aqui? Que ele seja diferente de true. Se ele for diferente de true, ele vai ficar repetindo esse laço de repetição aqui, esse bloco todo, o código que tiver aqui dentro. Se for verdadeiro, essa expressão vai ser verdadeira, não vai ser diferente de true, ele vai acabar caindo fora, né? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Por que eu acabei colocando nesse formato aqui, né? Esse método, explicando mais detalhadamente, né? Esse método aqui é do método da classe string, e ele vai me retornar, vai verificar se o conteúdo da minha variável, né, da minha string, aqui no caso nome, se ele é n. Se for n, não interessa se é um n maiúsculo ou um n minúsculo, ele vai me retornar true, certo? Nesse caso em específico, se ele for true, significa que a pessoa digitou n e que quer sair, né? Nesse caso, eu não poderia mais executar o meu bloco de repetição, certo? Se não for n, for qualquer outra coisa, né? Então, isso aqui vai me retornar um falso, ou seja, ele vai ser diferente de true, né? Falso diferente de true, e ele vai ficar repetindo esse bloco de repetição aqui, tá? Ah, professor, mas eu queria colocar igual a false. Pode ser, não tem problema nenhum, tá? Então aqui, o que nós vamos fazer nesse momento? Nós vamos perguntar para o usuário, né? Então, system.out.println, nós vamos pedir para o usuário digitar o nome do aluno, né? Então, digite o nome do aluno. Vamos atribuir isso à variável nome, então, entrada.next, certo? Neste momento, nós já temos o nome do aluno. O que está faltando para a gente? As notas que esse aluno tirou, né? Então, vamos fazer um for aqui para não repetirmos a expressão, né? Então, for um int i que começa em 0. Eu quero repetir isso até que o i, enquanto o i seja menor que 4. E eu quero incrementar o meu i uma vez. Aqui um bloquinho de repetição. Vamos fazer aqui um system.out.print. Pode ser um ln. Ou melhor, vamos fazer um printf aqui. E aqui a gente vai digitar o seguinte. Digite a nota %d, 2 pontos, e aqui o nosso i mais 1. O que isso aqui vai fazer? Ele vai fazer na primeira passada, vai perguntar assim, ó, digite a nota 1, certo? Mesmo o i sendo 0. Na segunda passada, digite a nota 2, digite a nota 3, digite a nota 4 quando o i for igual a 3, certo? Só vamos colocar aqui um /n, para ele fazer uma nova linha, né? O valor que o usuário digitar, nós vamos atribuir a nota, então vamos usar o parser aqui, né? Double.parseDouble, entrada.next, next, aqui. Então o nota já tem o nosso, a nova nota que o usuário vai digitar, né? Depois aqui eu posso ter média, recebe média,
mais a nota, né, do nosso usuário. Então agora a média vai ter o somatório das minhas notas. E por fim aqui, fora desse laço for, então eu posso ter aqui uma impressão, né? Então system. Opa, antes da impressão vamos fazer o cálculo da média, né? Média recebe média dividida por 4, porque são 4 notas que o nosso usuário digitou, né? E nesse momento aqui eu posso fazer a impressão. Então system.out.printf. Vamos colocar aqui, colocar um /n para dar uma nova linha, né? A média do aluno por cento S, com os 2 espaços aqui, foi de %.2f. Pontinho final, vírgula. O primeiro %S eu quero substituir por nome e o segundo, o %2.f, eu quero substituir pela média do aluno, certo? Aqui, fizemos a impressão. Nesse momento, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos zerar nossas variáveis. Então, aqui, nota vai receber 0 e a média também vai receber 0, certo? Aqui vai acontecer um caso muito interessante, que eu já explico para vocês. Então, vamos executar esse nosso programa para verificar se está tudo funcionando da forma como deveria estar. Digite o nome do aluno, então, por exemplo, o aluno Ricardo. Digite a nota 1, 3, nota 2, 2.1, digite a nota 3, 4, na última prova ele recuperou 7.1. A média do aluno foi de 4.05. Aqui podemos colocar um /n para ele ficar mais organizado. Ou melhor, nem precisa ser aqui, pode ser aqui, né? Na hora de digitar a nota do aluno. Aqui. /n, isso, todos eles estão. Ficar correto com a última execução, então vamos buildar de novo aqui. Digite o nome do aluno, Ricardo, nota 1, 4.1, nota 2, 3, nota 3, 2, na última ele recuperou 7.1. Então ele exibiu aqui, a média do aluno Ricardo foi de 4.05. E está me perguntando o nome do novo aluno, né? Então, por exemplo, aqui, ó, Rodrigo, tirou 8, tirou 9, 10 e 9.8. A média do aluno Rodrigo foi de 9.20 e está me perguntando de novo o nome do aluno. Nesse caso, se eu digitar N, aqui vai acontecer algo que eu queria mostrar para vocês. Se nós digitarmos N, né, ele vai repetir aqui as notas. Então, aqui eu posso digitar a minha nota 4, nota 3, a nota 2.1, a nota 3, e aí ele vai sair. Então, duas coisas que nós precisamos mudar aqui, né? A primeira delas, eu preciso falar para o meu usuário que para ele sair ele precisa digitar N, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Para sair, digite N, né? E um outro detalhe muito importante, né? O que aconteceu aqui? Se vocês forem reparar, o usuário digitou N e ainda assim o programa ficou perguntando para ele, né? Ó, quais são as novas notas? Isso existem duas formas de nós resolvermos esse detalhe, né? O primeiro deles é trocando, utilizando o do while, mas eu posso fazer isso com o while, tá? O que está nos impedindo? É que a verificação se o usuário digitou N ou não está aqui na linha 17. E o nosso programa ele pede o nome para o nosso usuário aqui na linha 18 e 19, certo? Ou seja, ele vai acabar executando o restante do bloco mesmo depois do usuário já ter digitado N, tá? Se nós não quisermos que isso aconteça, nós temos que mover essas duas linhas aqui para o final do nosso bloco de repetição, tá? Então, nós colocamos aqui embaixo. Então, isso vai acontecer o quê? Agora, durante o nosso bloco de repetição, o usuário vai digitar o nome do aluno, se for N, vai trocar o nome da variável e depois disso ele vai fazer a avaliação se é N ou não, né? Se é para sair ou não. Se não for, ele vai repetir, vai pedir todas as notas, vai calcular e vai perguntar novamente. Só que agora nós queremos um outro problema, que é qual?
Na primeira passada, o nosso aluno não foi digitado nenhum nome. Se vocês forem analisar aqui o código, ó, criamos o scanner, criamos a variável nome, atribuímos aluno a ela, né? Criamos aqui a variável nota em média com 0, e depois nós já começamos a calcular as notas. Então, a primeira vez nós não inserimos o nome do aluno. Para resolver isso, eu preciso colocar as mesmas linhas, ou seja, pedir a entrada de um nome de um aluno e atribuir isso à variável nome antes do meu laço while. Agora sim, nós vamos ter resolvido o problema de que quando o usuário digitar um N, o programa vai sair dele. E ainda assim, na primeira passada, o usuário vai poder ter digitado o nome do aluno, tá? Só para um efeito, vamos dar um espaço aqui para ficar melhor formatado. Aqui é um print ln, não precisa desse barra n aqui na frente. Podemos colocar o barra n aqui. Tiramos esse aqui também. Certo, gente? Vamos testar aqui. Enquanto ele build aqui. Então, olha só. Digite o nome do aluno. Se eu digitar aqui Ricardo, digite a nota 1, vai me perguntar as notas, né? Então, aqui as notas. Já me deu a média calculada. E ele já está me perguntando aqui se eu tenho outro aluno. Então, aqui, por exemplo, Rodrigo. Tá? Rodrigo. Digitou as notas do aluno Rodrigo. Calculou e está me perguntando de novo. Nesse momento, ele está me perguntando essa linha 32 aqui, ó, dentro do meu laço de repetição. Se eu colocar um N aqui agora, ele vai atribuir a nome e na minha sequência ele vai vir aqui em cima e vai verificar. Escuta, o que foi digitado para a variável nome é N ou não? Se for N, ele vai acabar saindo desse laço de repetição. Se não for N, for qualquer outra coisa, ele vai repetir, vai pedir as notas, vai calcular a média. Então, por exemplo, se eu colocar de novo aqui, né? Então, por exemplo, sei lá, Nildo. Vou colocar as notas do aluno Nildo. 8, 7, 9, 8.9. Calculou tudo. A média do aluno Nildo foi de 8.23. E se eu digitar um N aqui, seja ele maiúsculo ou minúsculo, o meu programa encerra, certo? Porque essa verificação está sendo feita após o meu laço de repetição no começo dele aqui, certo? Após uma passada, na próxima interação ele está verificando. Bom, isso aqui é com o while. Se nós quiséssemos fazer o mesmo código com o do while, a única coisa que seria alterada nesse caso é o seguinte, como vocês podem ver aqui, né? O do while é uma estrutura de repetição que executa antes de avaliar. Ou seja, no while nós estamos aqui, ó, avaliando. Então eu avalio para saber se essa condição é verdadeira e depois eu executo, certo? No do while eu vou executar isso aqui para depois avaliar. Então isso vai ter vai refletir em algumas diferenças no nosso programa, certo? Então, primeira delas, vamos pegar essa linha aqui. Eu vou colocar aqui o do, ou seja, faça, né? Faça enquanto isso aqui. Faça, só vou dar um espaço aqui. Faça esse bloco de repetição enquanto isso. Tem um detalhezinho que tem que botar um ponto e vírgula, né? Então, para finalizar a nossa instrução, faça enquanto isso. Um detalhe muito importante. Como nós temos a nossa avaliação aqui no final, agora, né? O que vai acontecer? Agora o meu programa vai executar uma vez aqui para nós, né? Todo esse bloco de código e vai, ao final, vai fazer a avaliação se o usuário digitou N ou não, certo? Uma pequena mudança que nós podemos incluir aqui é fazer o quê? É trazer a linha 17 e 18 para o começo do nosso bloco aqui, né? No bloco de repetição. O que isso vai ocasionar se nós colocarmos aqui dentro? Nós teremos duas vezes perguntando o nome, uma no começo do código e uma no final do código, certo? Se nós tirarmos essas últimas duas linhas, vai ocorrer o mesmo problema que nós estávamos no while antes, ou seja, ele vai perguntar o nome do aluno, nós diríamos que não, e ainda assim ele perguntaria as notas, né? Se nós deixarmos ela aqui no final, então ele vai executar. Ao final ele vai perguntar se nós queremos sair ou não. Se a resposta for para sair, ele já acaba saindo aqui, tá? O que acontece?
Se nós tirarmos essas duas linhas, nós não teremos o nome do nosso aluno no começo. Então ficou muito parecido com a execução do nosso while, tá? A principal diferença que vocês têm que pensar é na primeira execução. Quando eu tenho o meu while aqui em cima, ele faz a verificação primeiro para depois executar. Então, se na primeira verificação ele verificar que aquela expressão booleana for falsa, ele nem executa o meu bloco de código. Aqui não, ele só vai fazer essa verificação ao final, ou seja, esse bloco de código aqui será executado pelo menos uma vez, por mais que a minha verificação seja falsa, certo? Então, por exemplo, só para efeitos de exemplo, vamos deixar aqui pode ser o do while. Então, vamos buildar aqui. Se o meu usuário, nesse caso aqui, digitar um N, ainda assim ele vai me pedir as notas do meu usuário, certo? Então aqui, só para exemplificar, agora, como ele está executando a linha 32, se eu digitar um N, sim, ele vai encerrar o meu programa. Como é que eu posso resolver isso? Bom, se eu tivesse com o meu laço while, isso não aconteceria. Então, olha só. Eu tenho aqui. Se eu colocar N já na primeira vez, meu programa encerra, certo? Por quê? Porque a verificação está ocorrendo antes da execução do bloco. No caso, se eu deixar o do while, a verificação está ocorrendo após a execução do bloco. Por isso é que, nesse caso do while, ele vai executar o bloco uma vez, e por isso que se eu colocar N aqui no começo, ele ainda assim vai me perguntar as notas, tá? Então, professor, como é que eu posso resolver isso? Se eu querendo utilizar o do while, né? Para até não ter que repetir esse bloco de código, nós poderíamos colocar aqui dentro do nosso do, né? Ou seja, vai perguntar aqui, tiramos essa verificação aqui, e colocamos isso aqui, nós poderíamos colocar tudo isso aqui dentro de um if. Bem simples. Né? Então, pode ter ser a mesma verificação que está aqui embaixo no nosso while, né? Então, se for isso aqui, executa esse bloco de código aqui. Opa. Certo? Nesse caso, se nós tivermos na primeira execução um N, nosso programa já encerra, certo? Então, pessoal, aqui só mostrando a execução, né? Se nós temos aqui esse programinha com o do while, então eu poderia ter aqui os meus usuários, né? Colocando as minhas notas, que seria repetido, né? Então, por exemplo, eu poderia ter outro aluno, que no caso eu vou utilizar o Rodrigo, 10 e 10, então ficou com a média. Se eu digitar N, ele acaba saindo. Então, como vocês puderam ver, a gente consegue fazer o mesmo programa, né, utilizando tanto o do while quanto o while, só vocês têm que lembrar desse pequeno detalhe aqui, ó, que o while e o do while, ambos são estruturas de repetição, só que no caso, while, né, ele acaba avaliando antes de executar, e no caso do while, ele acaba executando antes de avaliar. A avaliação sempre é no final, tá? Espero que vocês tenham gostado. E, pessoal, vou deixar lá uma listinha de exercícios para vocês resolverem durante essa semana. Um grande abraço e até a próxima.